após a vinda do Messias a esse mundo, mostrar o caminho até o Pai, chega a hora dos discípulos espalharem sua palavra por toda a terra. Muitos eram os que abraçaram a verdade e o caminho. A cada dia mais pessoas deixavam o engano deste mundo e seguiam o caminho da verdade. Por toda a parte haviam convertidos, desde judeus a pagãos. O Espírito do Pai era derramado a povos de várias raças em várias localidades. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros, e os queimaram na presença de todos, e, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Pai crescia poderosamente e prevalecia. Mas para os caídos isso era uma afronta, era terrível. Eles queriam a todo custo frear os discípulos e seus ensinos, já que os mesmos estavam libertando o povo de suas mentiras. Elas iriam se salvar e ocupar suas antigas moradas celestes. Várias foram as perseguições, prisões, calúnias e torturas sofridas pelos discípulos amando dos caídos. Por toda a parte que os discípulos iam, sempre havia alguém influenciado por algum caído a fim de caluniar e dar descrédito ao ensino dos mesmos. Muitos deles creram, como também muitas mulheres gregas da aristocracia, e não poucos homens. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo que também em Bereia tinha sido pregada por Paulo a palavra do Pai, foram para lá agitar e sublevar o povo. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Pai? Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam, na pessoa do Messias, a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os meteram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. Mas mesmo com toda a perseguição e morte dos discípulos e dos irmãos, a palavra se espalhava cada vez mais. Por todo o Império Romano haviam irmãos do caminho que haviam abraçado a salvação. Azazel e os caídos se enfureciam, mesmo perseguindo e matando os irmãos e proibindo a doutrina do Messias de ser ensinada em Roma. Ele percebia que essas atitudes não surtiam efeito. Os irmãos não temiam perante as mortes e perseguições, eles se fortificavam, tinham ainda mais fé, pois sabiam que morriam para esse mundo, mas viveriam eternamente no reino do Pai. Isso deixava Azazel e os caídos ainda mais amedrontados. Até que Azazel decide mudar de tática: se não podia vencer, junte-se a eles. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Azazel se lembra da Torá judaica, que havia tomado séculos atrás quando tomou Jerusalém. Ele percebeu como aquele livro de leis mantinham os judeus totalmente submissos à sua religião. Foi então que, partindo da ideia judaica, Azazel decide transformar o ensino do Messias em uma nova religião. Religião que era a maior forma de domínio sobre o ser humano, criada pelos caídos nos primórdios do mundo, se colocando como deuses perante os homens e recebendo adoração e sacrifícios, e em contrapartida corrompendo o ser humano com falsas doutrinas, leis e preceitos. Azazel queria aplicar a tática de Israel de se colocar como Deus único, seus métodos de culto, ensino, doutrinas e manipulação do ser humano.
Assim ele coloca em prática seu plano, se utilizando para isso de seu servo, o imperador Constantino. Em 312, na Ponte Milvio, Constantino vê no céu, ao pôr do sol de 27 de outubro, as letras X, X e P, Rho, do alfabeto grego pronunciadas respectivamente CH e R. Trata-se das iniciais do nome de Cristo, Christos. Junto com elas, a seguinte inscrição em latim: In hoc signo vinces. Com este sinal vencerás. Constantino mandou gravar o símbolo nos escudos dos soldados e, ao dia seguinte, dia da batalha, derrotou Maxêncio e se tornou o único imperador no Ocidente. Constantino consegue uma esmagadora vitória sobre seus inimigos de batalha e atribui sua vitória ao deus cristão. Este símbolo se assemelha a um mesmo utilizado no Egito Antigo, o qual era usado para afastar o perigo, a doença e má sorte, sendo muito parecido com a abreviação RX e que era atribuído ao deus Horus. O RX também é uma invocação ao deus romano do planeta Júpiter. Outra variação deste símbolo, a cruz de Constantino, muito usado e difundido pelo mundo até os dias atuais. Tudo foi um plano de Azazel, assim como os caídos auxiliavam o povo judeu em suas vitórias sobre os inimigos. Tudo para engrandecer o nome de Israel sobre a terra. Azazel decide fazer o mesmo, só que desta vez para engrandecer a ele próprio na figura do falso Messias. Azazel se transfigura e aparece a Constantino, ordenando ao mesmo que construísse uma coroa e nela escrevesse um nome: Jesus Christ Filii Dei. Em 317 Constantino adota o cristianismo como religião oficial do império, transforma vários templos pagãos romanos em templos religiosos cristãos. Em 325 Constantino convoca o Concílio de Nicéia para determinar os ritos e preceitos da nova religião. No concílio foi determinado os cultos, ensinos, a instituição da Páscoa, das festividades, do calendário eclesiástico, além de determinar a hierarquia da nova igreja e o papado. Azazel havia traçado seu plano de criar uma religião oficial, a fim de alterar e corromper totalmente o ensino puro e verdadeiro do Messias. Assim nasce o catolicismo, a nova religião que havia usurpado o ensino do Messias e o corrompeu com ensinos humanos, paganismo, idolatria e diversos ensinos que tanto o mestre como seus discípulos nunca ordenaram. O catolicismo criou vários meios a fim de manipular totalmente as pessoas, desde lugares de punição, intercessão de santos, objetos sagrados dentre outros. Criou o inferno, que na realidade se deriva de inferius, a sepultura dos mortos, mas que no catolicismo se tornou o temido inferno de fogo e punição, além da crença no purgatório e almas, onde as mesmas eram atormentadas caso desobedecessem à religião, o mesmo conceito utilizado no Egito Antigo, como registrado no Livro dos Mortos, uma forma de criar medo e terror entre as pessoas e as mesmas serem submissas à sua doutrina. O catolicismo nunca foi fundado por Pedro, como erroneamente ensinam, já que foi fundada no IV século, mais de 300 anos depois da morte de Pedro. Surgiu da paganização e usurpação dos ensinos dos discípulos por meio de Constantino e do Império Romano. Não é à toa que se chama católica romana. A doutrina católica é totalmente oposta aos ensinos do mestre, nada do que é praticado nela condiz com os atos dele. É uma doutrina totalmente pagã, humana e idolatra. Nela se há a assimilação de várias religiões pagãs da história, vários são os símbolos e rituais que se assemelham com os cultos antigos, com destaque especial para o culto ao sol.
Assim como no passado os caídos se transfiguravam de uma infinidade de deuses e deusas, cada qual desempenhando uma função, o mesmo se assemelha aos santos católicos, há uma infinidade de santos e santas, cada qual é atribuída uma função, causa, tendo em cada cidade, estado ou país o seu santo padroeiro e intercessor. Disto se deriva vários fardos pesados e pecados impostos ao ser humano, como promessas, idolatria, ladainhas e todo tipo de orações com vãs repetições, o oposto do ensino simples do Pai. Além do culto pagão a diversas divindades, o catolicismo ainda se destaca pelo culto aos mortos, uma idolatria horrenda a cadáveres e partes humanas, como ossos, sangue, cabeça e todo tipo de parte de corpos dos ditos santos, restos mortais guardados em relicários, luxuosamente adornados em prata, ouro e pedras preciosas, os quais são idolatrados como objetos sagrados. É um culto horrendo e bizarro, que viola tudo o que o Mestre ensinou, levando o ser humano a um culto à morte e pecado. São doutrinas opostas aos ensinos do Messias e dos discípulos, como a intercessão de santos, que segundo o catolicismo intercedem no céu, para todo aquele que lhe pedir e rezar fervorosamente. Não existe almas em purgatório ou inferno, nem santos no céu intercedendo por nós. No reino do Pai só há ele o Messias, os anjos e os 24 anciões, que são os profetas enviados pelo Pai aqui na terra e ressuscitados na época da morte e ressurreição do Messias. Não existe almas de mortos, isso foi uma criação do catolicismo, derivada da mente dos caídos, instruída desde a antiguidade aos povos a essa crença, uma forma de causar temor e submissão à religião, com medo nas pessoas de sofrerem no pós-vida, caso desobedeçam seus líderes religiosos. A palavra alma significa vida, relativo ao sopro de vida do Pai, que dá a vida ao ser humano e não a uma parte que se desprende do corpo indo para o céu ou o inferno. Assim falou, e depois disse-lhes Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Mestre, se dorme, estará salvo. Mas o Messias dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então o Messias disse-lhes claramente: Lázaro está morto. O Messias foi claro ao se referir a Lázaro como morto, sem vida. Em nenhum momento ele cita a alma, ou que a alma de Lázaro está no céu com o Pai ou em outro lugar, mas diz que dorme, está em sono, que será despertado pelo Mestre. A morte é como um sono para os que morrem, que ao despertar encontrarão o reino do Pai ou o julgamento para aqueles que pecaram nessa terra. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Todo o ensino puro do Mestre foi adulterado por meio do catolicismo de Azazel. Mas Azazel não parou por aí, assim como fizera com a Biblioteca de Alexandria, a qual criara para reunir todo o conhecimento, livros e escrituras da antiguidade. Agora ele reúne todas as escrituras deixadas pelos discípulos e os irmãos, proíbe qualquer um de possuí-las com a pena de morte. Azazel queria ter certeza que ninguém teria acesso ao conhecimento do ensino puro do Messias, somente o catolicismo poderia ter posse das escrituras. Com as escrituras em seu poder ele adultera, tira partes, exclui evangelhos e mescla com a Torá judaica, que era a Septuaginta, criando assim o conjunto de livros chamado Bíblia, dividida em Antigo e Novo Testamento. Jerônimo, a pedido do Papa Damasco, foi responsável de traduzir a Bíblia, do grego para o latim, língua de Roma, criando assim a chamada Vulgata. O próprio Jerônimo, contrariando a ideia do Papa, escreve uma carta advertindo ao mesmo dos perigos de se traduzir e alterar textos das Escrituras. Veja: da velha obra me obrigais a fazer nova obra. Quereis que, de alguma sorte, me coloque como árbitro entre os exemplares das Escrituras que estão dispersos por todo o mundo, e como diferem entre si, que eu distinga os que estão de acordo com o verdadeiro texto grego.
É um piedoso trabalho, mas é também um perigoso arrojo, da parte de quem deve ser por todos julgado, julgar ele mesmo os outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir a infância ao mundo já envelhecido. Qual, de fato, o sábio e mesmo o ignorante que, desde que tiver nas mãos um exemplar, depois de o haver percorrido apenas uma vez, vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler, não se ponha imediatamente a clamar que eu sou um sacrílego, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir e corrigir alguma coisa nos antigos livros. Um duplo motivo me consola dessa acusação. O primeiro é que vós, que sois o soberano pontífice, me ordenais que o faça. O segundo é que a verdade não poderia existir em coisas que divergem, mesmo quando tivessem elas por si a aprovação dos maus. O próprio Jerônimo admite que adulterou as escrituras originais durante as traduções. Através de Jerônimo a tradução para o latim, alterou os nomes e significados das escrituras e para que poucos tivessem acesso à mesma, somente bíblias em latim eram permitidas pelo catolicismo em edições limitadas para reis, monarcas e bispos. O Papa Inocente III proibiu a leitura e tradução da Bíblia para a língua franca e decretou que, se a Bíblia fosse lida ou ensinada por alguém sem expressa aprovação da Igreja, essa pessoa seria morta. No Concílio de Toulouse realizado na cidade de Tolosa, na França, em 1229, foi proibido o uso da Bíblia entre os leigos em sua língua regional para evitar que heresias se espalhassem. A Bíblia foi literalmente proibida para as pessoas, era limitada apenas à elite e ao clero católico, com a desculpa de evitar heresias, Azazel assim como fizera Israel com seu povo, escondendo os 10 mandamentos, faz o mesmo com as escrituras, as escondendo do povo, proibindo qualquer um que não seja dos seus de ler ou ensinar as mesmas com punição de morte caso descumprissem, assim como lá no passado qualquer um morria ao tentar se aproximar da arca contendo os mandamentos do Pai. Azazel com este livro iria alterar completamente o ensino do mestre, de lá para cá a Bíblia ainda passaria por inúmeras traduções e adulterações, tudo foi modificado, nomes, ensinos, significados e passagens. Azazel viu como Israel criou uma religião monoteísta, onde era adorado como Deus único, decide mesclar a história do Deus de Israel com a história do Messias, criando assim uma mistura de mentira e verdade, fazendo com que as pessoas adorem ao falso Deus de Israel no lugar do verdadeiro Pai. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Ao ver na Bíblia a contradição entre os ensinos destrutivos e vingativos do Deus de Israel e os ensinos puros e de amor do Messias, a pessoa ficaria morna, servindo a dois senhores, o que o mestre condenou, já que não se pode servir a dois senhores. Para aceitar o ensino puro do Messias é preciso se limpar dos velhos ensinos, nascer de novo, vinho novo em odre novo. É por isso que a Bíblia confunde a mente das pessoas. Mas na ambição de Azazel não bastaria apenas adulterar os ensinos do Messias, era preciso criar um ídolo, um impostor, se colocar no lugar do Messias, assim como Israel fizera, se colocando no lugar do Pai. Azazel também queria adoração e assim ele se coloca no lugar do Mestre, ele altera o nome do Messias, nome esse que deveria ser apagado da mente dos homens. Em seu lugar Azazel cria um nome blasfemo. Jesus, o nome o qual revelou a Constantino, o nome da besta. Esse nome sofreu transliterações e traduções até chegar ao nome atual, Jesus. Esse nome seria a ser adorado por toda a terra, mas não somente o nome, mas também sua imagem, criada por Azazel, a sua aparência, uma figura andrógena, masculina e feminina, assim como fizera no passado, se transfigurando de deusas.
Eis porque é chamado de besta, pois trata-se de uma mistura andrógena, assimilada a várias divindades pagas e demoníacas, um ser bestial que é adorado no lugar do verdadeiro mestre. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Esse ídolo Jesus é adorado e servido em várias outras religiões, como o protestantismo, espiritismo, umbanda e candomblé, religiões estas totalmente opostas entre si. Na umbanda e candomblé, imagens de Jesus dividem o mesmo espaço com entidades espirituais e demoníacas, provando esse ídolo não ser o verdadeiro Messias, já que, como ele mesmo ensinou, não se pode servir a dois senhores. Nenhum servo pode servir dois senhores. Porque, ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Pai e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Pai e da mesa dos demônios. Azazel havia conseguido corromper e distorcer o ensino do Messias. O que antes era a pura verdade, amor e simplicidade, agora dá lugar a uma doutrina humana, pagã e diabólica, repleta de idolatria a homens e imagens, tudo completamente o oposto do ensinado pelo Mestre e seus discípulos. Sem temor algum ele adulterou desde os ensinos do Messias, nome, tempo, criação da Trindade, culto a ídolos, culto ao sol, colocando homens com títulos de pai e mestre, resultando em uma verdadeira doutrina diabólica. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome e mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas do Messias. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Essa é a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Prostitutas porque dela se derivará uma infinidade de filhas meretrizes as quais irão corromper toda a terra e o ensino do mestre, e abominações e imundícias devido a toda a doutrina diabólica, idolatra, pagã e blasfêmica que ela pratica vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas, devido a todo o luxo e riqueza presente no catolicismo. Ainda está embriagada com o sangue dos mártires e irmãos que morreram pelo Império Romano e a Inquisição a que ela praticou. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada junto de muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Foi ela que embriagou os habitantes da terra com o vinho da sua depravação.
O vinho com o qual a prostituta embriagou a terra é a própria Bíblia, a qual embriaga as mentes humanas com os falsos ensinos do Deus de Israel, misturando a verdade do Messias com a mentira do falso Deus. Eis porque depravação, deturparam o ensino puro, criando uma confusão mental que impede a pessoa compreender a verdade, um estado de embriaguez. A nova religião criada por Azazel exerce domínio mundial por meio da opressão, medo e mentira, assim como fizera Israel com seu povo. Qualquer aquele que desobedecesse ou questionasse seus ensinos era sumariamente punido com torturas e até a morte. Não havia espaço para heresias, a doutrina católica deveria ser única e respeitada por todos. O catolicismo foi responsável por milhões de mortes, exerce a poder total, inclusive sobre reis e dinastias. Mas toda essa opressão estava surtindo um efeito adverso. O número de pessoas insatisfeitas com a opressão católica só aumentava e um racha era inevitável. Ismael, o outro anjo caído, percebe isso e vê nessa insatisfação popular a chance de tomar parte do império de Azazel. Através de sua influência e dos caídos ao seu lado, Ismael incita uma nova doutrina chamada protestantismo. Através de Martinho Lutero, a nova doutrina prometia uma forma de culto mais limpa, sem as ordens papais e rituais católicos. Assim, pela primeira vez a árvore do catolicismo cria-se um galho, o qual este se ramificaria para milhares de vertentes, vinda do protestantismo. Os caídos viram que a melhor forma de corromper e manipular o ser humano é através da divisão. Divisão esta, presente nas diversas religiões. No protestantismo é claro esse exemplo, são dezenas de milhares de denominações diferentes, cada qual com sua doutrina, ensino e mestre. Mas todas partirão do mesmo em comum, a divisão. Todas são divididas, são brigas, contendas, cada qual afirmando que sua igreja é a certa, sendo que mal sabem que todas levam ao mesmo engano. Todas foram criadas pelos caídos para corromper e desviar a humanidade do verdadeiro caminho simples do Messias. Quero dizer com isto, que cada um de vos diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu do Messias. Está o Messias dividido. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vos batizados em nome de Paulo? No meio protestante se vê ensinos totalmente opostos ao do mestre, homens se intitulando mestres e pastores, pessoas escravizadas a templos de pedra, campanhas, objetos ungidos, além de ensinos diabólicos voltados ao materialismo e às riquezas desta terra, doutrinas baseadas no judaísmo, nos contos de Davi, Moisés, prosperidade de Salomão e outros falsos profetas a serviço do Deus deste mundo, o próprio diabo Israel. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Líderes religiosos que ostentam poder, riqueza, agindo totalmente o oposto do mestre, a única preocupação destes falsos pastores é de enganar seus fiéis para os extorquir com dízimos e ofertas. Suas doutrinas são baseadas nas mais diversas heresias, falsas curas, ensinos totalmente humanos, voltados exclusivamente à prosperidade material. Essas são as filhas meretrizes da grande mãe Babilônia, as quais, assim como a mãe, pervertem e corrompem o ensino do mestre, ensinando doutrinas diabólicas para a perdição dos homens. A religião criada pelos caídos desde os primórdios do mundo, para o controle e adoração, nos dias atuais se mostra ainda muito eficiente para desviar o ser humano da salvação eterna. A trindade religiosa do judaísmo, catolicismo e protestantismo, criadas pelos principais caídos Israel, Azazel e Ismael, são as responsáveis por corromper a humanidade por meio de seus falsos ensinos e a adoração de anjos caídos colocados no lugar do Pai do Messias. Todas as religiões da terra são de criação dos caídos, os quais se deleitam no prazer de poder enganar e ao mesmo tempo serem adorados como deuses nessa terra.
Eles são mestres no engano e perversidade. É por isso que religiões atuais partilham das mesmas peculiaridades de religiões do passado, pois tratam-se das mesmas, fundadas pelos caídos desde a antiguidade, mudando-se apenas o tipo de culto, ídolo e preceitos, mas mantendo o mesmo engano, a adoração aos caídos nas figuras de deuses, santos, entidades e salvadores. Todas as manifestações de deuses, anjos, santos, espíritos, fantasmas, seres superiores e de outras dimensões e planetas são os caídos aparecendo transfigurados a fim de enganar a humanidade. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Nenhum anjo do Pai tem autorização para aparecer aos seres humanos nessa terra, com raras exceções a aparição dos 2 anjos que acompanham o Messias no reino, as 2 testemunhas, as quais apareceram a Maria, na Galileia durante a ascensão do Messias, para os discípulos e aos verdadeiros profetas. Fora estes casos os anjos do Pai somente podem nos proteger, mas sem se manifestarem, pois se aparecessem visivelmente ao ser humano isto feriria o livre-arbítrio do mesmo, o ser humano ficaria impactado, e adoraria ao Pai não pela fé, mas sim por idolatria a essa manifestação, assim como fazem as religiões, o Pai somente age em oculto, no entendimento e nunca pelo lado físico-visual, assim nosso Pai nos mostra quem é dos seus e quem não o é. Os caídos sempre querem se aparecer ao ser humano transfigurados de diversas formas, pois assim eles impactam o ser humano com sua falsa aparição, fazendo com que sejam totalmente adorados, como fazem desde os tempos antigos. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. No catolicismo várias foram as aparições de Maria nas mais diversas formas, trazendo profecias, revelações, além da instrução a rituais como a reza ao rosário, sendo essas aparições o próprio Azazel transfigurado, causando admiração e impacto ao povo e os levando a se tornarem idolatras a todo tipo de escultura à rainha dos céus. Várias religiões foram criadas através dessas aparições. A exemplo o Espiritismo, Islamismo, Mormons, dentre outras, as quais todas os seus fundadores tiveram visões e aparições de anjos e entidades superiores que lhes transmitiam ensinos e ordenanças à criação de sua doutrina. O Espiritismo foi fundado através de visões de espíritos, anjos caídos, revelados a Allan Kardec que instruídos por espíritos criou a base para o Espiritismo, além de várias obras como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele se crê na existência de espíritos e reencarnação, doutrina totalmente oposta à ensinada pelo Mestre, já que esses ditos espíritos são na realidade anjos caídos disfarçados de seres de luz ou trevosos. Chico Xavier foi um médium muito conceituado, um dos mais importantes expoentes do Espiritismo, alega ter psicografado mais de 450 livros e 10.000 cartas, foi considerado o maior líder espiritual do Brasil. Chico foi auxiliado pelo seu mentor, um espírito intitulado Emmanuel, o qual aparecia a Chico e junto ao mesmo psicografou uma série de 30 livros que foram a base de toda a sua doutrina espírita. Segundo o próprio livro, Deus Conosco de Chico, a primeira encarnação desse espírito data do Egito Antigo, como grão-sacerdote de um templo Amon-Ra. Também relata ser pai da própria Semíramis.
Não há dúvidas de que esse espírito intitulado Emmanuel por Chico é na verdade um anjo caído, que desde a antiguidade vem repassando falsos ensinos e conhecimentos à humanidade, assim como os demais caídos, assumindo várias formas e nomes ao longo da história. O islamismo é a segunda maior religião mundial e fora fundada por Maomé, considerado um profeta, o qual teria tido revelações de Deus por meio de um anjo intitulado Gabriel. O conteúdo desta revelação se tornou o Alcorão. O Islã é uma religião abraâmica, seguindo os mesmos moldes do judaísmo e parte do cristianismo, sendo também uma religião baseada em leis rígidas, opressão e controle, sendo totalmente oposta aos ensinos do Messias. Joseph Smith, fundador dos Mormons, conta-se que teve uma visão de Deus e Jesus, os quais lhe disseram que sua igreja não estaria na terra, que seria ele, Joseph, quem iria a construir aqui na terra. Joseph ainda teve outras visões com um anjo intitulado Moroni, que lhe transmitiria placas de ouro contendo novos ensinos, que traduzidos viriam a se tornar o livro do Mórmon. Assim nasce mais uma denominação religiosa, dividida e seguindo o oposto ao ensino do mestre, onde Joseph Smith seria intitulado como seu profeta. A história das tábuas de ouro revelada a Joseph é idêntica a um mito maçônico, o qual também atribui os mistérios maçônicos a uma placa de ouro. A influência da maçonaria sobre Joseph e do mormonismo foi observada por vários historiadores. As semelhanças entre ambas as doutrinas são perceptíveis. O apóstolo mormon Jonan Viditsoi declarou: maçonaria baseada nos mistérios ocultos e cabalísticos revelados a Salomão, uma seita diabólica criada pelos caídos, que domina e influencia grande parte das denominações evangélicas, muitas vezes se mostrando as evidentes semelhanças entre as mesmas e a maçonaria, incluindo líderes religiosos maçons.
Ellen White, fundadora do Adventismo, conta-se que Deus concebeu durante toda a sua vida cerca de 2.000 sonhos e visões. Creem que ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial, a fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras. Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. A doutrina adventista contraria o ensino do Messias. Ela segue doutrinas de homens e de Ellen, além de observância do sábado, um mandamento mal interpretado, levando a adorar um dia semanal, assim como o Shabat judaico, quando na realidade o verdadeiro sábado é o milênio do Messias e não um dia semanal, como foi adulterado por Israel. Além disso, o Adventismo possui sua própria Bíblia manipulada e adulterada, de acordo com as inspirações proféticas de Ellen White. A mesma intitulada profetiza que errou várias de suas próprias profecias. Estes foram apenas alguns exemplos de doutrinas fundadas e baseadas em aparições e revelações, mas várias são elas espalhadas pelo mundo. São doutrinas totalmente contraditórias à palavra do Pai, já que tudo já foi revelado pelos 24 profetas do Pai, pelo Messias e seus discípulos há milhares de anos atrás. Não há mais ensino, revelações, mestres, profetas. O Messias já mostrou o caminho até a salvação. Tudo se baseia no amor ao Pai e ao próximo, ensino simples. Então, como agora anjos iriam revelar livros, doutrinas, ensinos novos para determinadas pessoas, criando assim um fardo pesado, com mais divisão através de novas doutrinas. Isso é um insulto ao Messias, já que tais doutrinas levam a crer que ele não ensinou tudo e nem ensinou corretamente quando esteve aqui, já que essas revelações trazem novos ensinos, novos dogmas, revelados por anjos, entidades, Maria, etc. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Estes foram alguns exemplos de como os caídos podem se transfigurar de Deus, Jesus, Maria, espíritos, anjos, santos ou qualquer outra entidade, a fim de enganar e ensinar outra doutrina contrária à verdadeira do Messias, criando assim divisões entre os povos. Não há mais revelações, profecias, outro evangelho, aparições de anjos, tudo já foi ensinado pelos profetas e pelo Messias. A última profecia foi Apocalipse, revelado diretamente a João. De lá para cá qualquer outro profeta, ensino, ou aparição é o anjo caído disfarçado. O ensino é simples e é gravado no nosso entendimento, não havendo necessidade de que ninguém nos instrua, a não ser o próprio Espírito do Pai que habita em nós. E a unção que vos recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Isso é tática antiga dos caídos, usada desde os primórdios da humanidade. Através dessas falsas aparições, nosso Pai nunca agiu desta forma. Sua comunicação com este mundo só é feita por meio de seu Espírito, no nosso interior. Todo o seu ensino foi repassado por meio dos 10 mandamentos, profetas e pelo Messias. Ensino simples de amor ao próximo, fardo leve, totalmente oposto do fardo pesado das religiões, que escravizam por meio de doutrinas humanas, sacrifícios e idolatria. Graças à religião o ser humano é incitado a todo tipo de barbárie e pecados. Milhões de morte atribuído às religiões, preconceito, intrigas. O ser humano é levado ao alto grau de ignorância, chegando ao ponto de idolatrar homens, figuras de pedra, madeira e metal. Assim como no passado eles eram adorados pelos povos nas figuras de deuses e deidades, nos dias atuais são adorados transfigurados por meio de santos, Jesus, espíritos e entidades.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. E isso é tudo que os caídos querem, corromper totalmente o ser humano. O ensino do Messias é simples, somente crer nele, amar ao próximo e ao Pai, nada de doutrinas humanas, ladainhas, campanhas, dízimos, ofertas, promessas, etc. Qualquer acréscimo ao ensino simples não é do Pai. Religião é uma arma mortal criada para conduzir o ser humano à perdição, por isso há tantas nesse mundo, cada qual com sua doutrina e ensinos variados, que satisfazem todos os gostos carnais, a porta larga que tanto o Messias alertou, e são bilhões os que entram por ela. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.